está de volta, aliás, ao som de Soraya Moraes, um abraço a ela. E olha só, daqui a pouquinho no nosso programa eu vou aprender junto contigo a fazer bolsas de garrafa PET com a Sara de Jesus, que é artesã. E ainda hoje eu converso com o Fábio Carvalho, que é diretor do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Você sabe exatamente quais são os cuidados que você deve ter com os eletrodomésticos na sua casa? Já já o Fábio explica para nós sobre esse assunto. E teremos agora um bate-papo onde você pode participar através da internet, no Twitter, onde nós estamos como arroba nosso programa, e também pode participar ligando para nós no 0 operadora 11 3337 5886. A gente vai falar sobre o transtorno de controle dos impulsos com o Dr. Alexandre Ribeiro, psicólogo clínico. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com você, já. Prazer é nosso em recebê-lo pela primeira vez no ano, né? O senhor retorna ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? E vendo aqui os cenários que ficaram muito bonitos. Ai, que bom, muito obrigada. Fico feliz que o senhor gostou. Doutor, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, como a gente pode compreender esse transtorno do controle dos impulsos? O transtorno do controle dos impulsos, ele produz muito sofrimento para as pessoas. E ele tem vários desdobramentos, ou seja, ele atinge várias áreas. A pessoa não consegue controlar sua impulsividade. Na verdade, não é que ela até comete certas ações, certos atos para obter prazer. Eu diria melhor do que isso. Ela faz esses atos para aliviar uma tensão muito forte que está nela. E ele acaba tendo desdobramentos. Existe a pessoa que apresenta um transtorno explosivo intermitente. É aquela pessoa que você está convivendo com ela, de repente algo foi dito que ela não gostou, ela interpretou errado e ela acaba tendo um comportamento agressivo, hostil, que põe tudo a perder. Esta é uma forma de manifestação do transtorno do controle dos impulsos. Uma outra forma, cleptomania, aquela pessoa que rouba, né? Não porque ela necessita, mas porque ela tem essa impulsividade muito grande, muito forte dentro dela e ela precisa pegar aquele objeto. O jogador compulsivo, aquela pessoa que joga querendo obter uma melhora de vida e vai arrasando a família, vai arrasando, enfim, as suas economias. O comprador compulsivo, nos Estados Unidos é chamado do compulsive shopping. Aquela pessoa que entra nas lojas e começa a comprar, inclusive compra muitas vezes repetitivo, o que ela já tem em casa. Na área da sexualidade, a pessoa que não consegue ter um controle da sua sexualidade e acaba entrando em comportamento altamente impulsivo em relação à sua sexualidade. Então você vê que ele abrange uma série de áreas. Pode ser em várias áreas, então. E a pessoa que ela sofre desse transtorno, ela vai ter esse transtorno desenvolvido apenas em uma área da vida dela, por exemplo, ela vai apenas ter o problema de furtar alguma coisa, ou ela pode ter esse distúrbio desencadeado em várias outras áreas, como o senhor citou? Isso. Na verdade, a maioria dos casos, ele se aloja exatamente numa área. Para um, pode haver uma manifestação na cleptomania, para o outro no jogo compulsivo. Mas existem algumas pessoas que têm o chamado transtorno multi-impulsivo, ou seja, ele atinge diversas áreas. Agora, doutor, em qualquer um dos casos que o senhor citou para nós como exemplos, a gente sabe que eles vêm acometidos de outras situações. As pessoas às vezes perdem a sua família, ficam com as finanças arrasadas. Por exemplo, tanto no caso da pessoa que compra compulsivamente, como no caso da pessoa que joga compulsivamente, a conclusão é que essa pessoa daqui a pouco está extremamente endividada. Sempre é uma bola de neve? Exatamente. O transtorno do controle do impulso, ele vai gerar uma série de embaraços na vida da pessoa. Se a gente pegar, por exemplo, na área do jogo, a pessoa, ela acaba, a princípio, jogando, talvez nas primeiras vezes até ela sinta um relativo prazer, se ela ganha alguma coisa, etc. Mas depois ela se insere num verdadeiro ciclo de que cada vez ela tem que jogar mais, aí ela começa a perder e ela quer recuperar aquilo que ela acabou perdendo. E ela vai num crescendo e ela vai comprometendo as suas finanças, as finanças da sua família, nega muitas vezes para os familiares.
E olha, na verdade, quando a gente fala do transtorno do controle do impulso, basicamente no jogador compulsivo, ele atinge homens e atinge mulheres. Quando se permitiu o bingo, por exemplo, nós assistimos no consultório a crescer enormemente os casos de senhoras já na terceira idade que estavam se envolvendo com esse tipo de coisa. Desculpa cortar o senhor, mas agora o senhor me faz ter a seguinte curiosidade. A pessoa poderia não ter desenvolvido esse impulso se ela nunca tivesse conhecido o bingo, por exemplo? Então, isso é importante e essa verdade é negada muitas vezes por quem defende o jogo, que acha que não tem problema. Não, toda a literatura psicológica, psiquiátrica é unânime numa coisa. O transtorno do controle do impulso, ele tem uma causa muitas vezes genética, uma predisposição, mas tem a ver com o ambiente. O ambiente vai viabilizar. Então, em estudos controlados, se demonstra claramente o seguinte: quando a sociedade ela incentiva o jogo, essas pessoas, o número de pessoas que vão desencadear esse transtorno é muito maior. Se a sociedade, ao invés de alimentar o jogo, ao invés de incentivar esse tipo de comportamento, incentivasse uma reflexão, incentivasse que a pessoa pusesse a sua racionalidade, nós teríamos um quadro completamente diverso. Então, quando a gente fala a respeito da mídia, agora eu vou pegar outros dois assuntos que o senhor falou, que é o assunto da cleptomania e o impulso pela área sexual que o senhor citou. A mídia, nesses dois casos que eu estou exemplificando, por exemplo, pode facilitar que a pessoa tenha esses dois tipos de impulso, por exemplo? Sem dúvida. Se você faz um programa, se você apresenta um noticiário que é francamente incentivador das pessoas liberarem a sua impulsividade, que é muito o que a nossa sociedade tem feito quando banaliza a vida, não é? Se você você jogar toda a sua impulsividade, aí sim você será feliz, aí sim você vai se sentir bem, viva o aqui e agora, jogue tudo o que você sente. Se nós fazemos esse tipo de propaganda, o que a gente vai estar fazendo? Com uma pessoa que já tem uma predisposição, nós vamos estar gerando nela uma excitabilidade maior para que ela viva o seu transtorno. É como se nós estivéssemos elencando alguma coisa que é adoecimento, dizendo que não, que é uma coisa boa, que é uma coisa que vai gerar saúde mental. Inversão de papéis total, né? Exatamente. Doutor, o que diferencia, eu vou pegar o exemplo de duas pessoas, numa mesma situação, você está lá no seu trabalho, e daí alguém fala alguma coisa e você fica com vontade de responder e brigar. Uma pessoa reage da seguinte forma: respira fundo, conta até 1000 e não explode porque está no ambiente de trabalho. Quem tem aquele impulso, que o senhor já foi um dos primeiros exemplos que o senhor deu, acaba não conseguindo se controlar e às vezes parte até para agressão. O que diferencia essas duas pessoas? Porque as duas ficaram com vontade de reagir, mas uma conteve o seu impulso, a outra não. O que diferencia quem não contém os impulsos? Então, hoje nós sabemos que as crenças exercem um papel muito importante na pessoa. Então, quando você vive numa família que ela te treina, na verdade, desde pequena, minha filha, procure defender os seus interesses, mas seja uma pessoa ética, respeite o outro, procure, minha filha, ser assertiva, posicione-se, mas posicione-se de uma forma elegante, de uma forma bonita. Minha filha, não mostre descontrole na hora da discussão, gritar, esbravejar. Você está mostrando descontrole, isso não vai resolver nada, minha filha. Quando você tem uma família que passa crenças positivas para a pessoa, mais tarde, frente a uma situação difícil, essas crenças produzem pensamentos. Tenha calma, com calma. No caso contrário, uma família, por exemplo, que educa os seus filhos, não se controle, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou, que passa esse tipo de visão, quando a pessoa está numa situação conflituosa, problemática, é como se uma chuva de pensamentos automáticos, filhos dessas crenças, viessem na pessoa. E não, eu tenho que falar, eu tenho que... Exemplo de pai e mãe, um exemplo que eu tive de um pai moderado, de uma mãe moderada, isso formata o meu cérebro. Se ao invés disso eu tive um exemplo de um pai impulsivo, que jogava para fora toda a irritabilidade,
para mim, o caminho é esse. O meu cérebro acabou sendo formatado. Hoje em dia, nós temos descoberto na neuropsicologia que as redes neurais do cérebro, elas são muito plásticas. Nós montamos essa lógica cerebral, na verdade, na convivência social. Uhum. Todo o ambiente favorece ou não para situações como essas. Isso, a gente poderia dizer assim, que nós esculpimos o nosso cérebro, o nosso funcionamento do nosso cérebro, o intrapsíquico, dentro. O dentro do psíquico é formado a partir do extrapsíquico, desse espaço de inter-relação. Como foi a estrutura do relacionamento do meu pai, da minha mãe, da minha família lá em casa, é assim que eu vou formatando dentro da minha própria cabeça. Eu tenho pouquíssimo tempo para encerrar esse bate-papo, mas eu gostaria que o senhor explicasse para nós. Isso é uma doença? Tem muitas pessoas nos assistindo e a gente sabe que, por mais que a sociedade não possa imaginar, elas sofrem. A família às vezes acha que não tem mais jeito, que o marido pirou mesmo de vez porque está no jogo, que aquela pessoa que furta, enfim, furta porque é sem vergonha, a gente ouve muito isso, mas a gente sabe que essa pessoa sofre. Isso é doença? Tem tratamento? Sem dúvida. 3 pontos importantes que nós vamos falar sobre o tratamento. Uma coisa que eu queria ressaltar, Jaque, é que muitas vezes, você disse muito bem, a pessoa sofre muito. Quantas mulheres não vão fazer compra num shopping e homens, quando estão chegando já compraram, pagaram no caixa, já sente a culpa. A literatura psicológica mostra que muitas mulheres, muitos homens, quando compram, não levam a compra para casa, por culpa. Não é? Chegam a pagar a compra, dizem, olha, eu vou até a estética, depois eu venho buscar, viu, a compra, e nunca mais volta, porque aquilo é um testemunho da minha fraqueza, de como eu estou mal. Então, primeira coisa, nós precisamos ajudar essas pessoas. Como nós podemos ajudar? Um ponto importante, a terapia cognitiva comportamental, ela tem uma série de estratégias para ajudar a pessoa a aprender a resistir a essa impulsividade, através de técnicas chamadas de dessensibilização e mudança dessas crenças. Ponto 2, em casos severos, hoje a psiquiatria tem ajuda, tem as chamadas medicações contentivas, que é como que elas seguram essa impulsividade e te permitem fazer você pensar sobre essa impulsividade, refletir mais sobre essa impulsividade. E o terceiro ponto que eu acho importante, nós estamos numa emissora gospel, é quando a gente tem valores, quando a família cultiva valores. Os valores cristãos são muito positivos para ajudar a pessoa a cultivar virtudes e autocontrole sobre as suas próprias vidas. Eu estou muito triste porque eu tenho que encerrar já, doutor. Eu tenho que ir para o jornal, eu tenho que encerrar imediatamente, mas eu quero agradecer muito e convidar o senhor para voltar mais vezes, porque o senhor é muito esclarecido e nos ajuda muito num assunto que eu sei que deve estar ajudando muita gente em casa, que não sabe o que fazer hoje. Então, procure ajuda e entenda que você tem uma doença, você precisa de ajuda, né? Quem quiser entrar em contato, o site do doutor é www.oconsultorio.com, www.oconsultorio.com, e tem também o e-mail que é riveroalexandre@hotmail.com, riveroalexandre@hotmail.com. Doutor, muito obrigada. Desculpa pelo tempo curto, mas foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer, Jaque. Sucesso. Muito obrigada. Uma boa tarde.